A Shalom do Eterno Todo-Poderoso, a graça do nosso Elohim seja com todos, meus queridos irmãos. Um feliz sábado a todos, um sábado de paz. Hoje nós vamos fazer aqui o estudo Anjos de Deus, Amigos Leais, e vamos ver aqui através das Escrituras a obra maravilhosa dos anjos em nossa vida, dos anjos que são os anjos de Deus e os nossos amigos leais. Quem nunca foi protegido, nunca recebeu um livramento sobrenatural e percebeu esse livramento, né? É justamente a atuação dos anjos que Deus manda para nos proteger. Muitos conhecem como anjo da guarda, né? Chama de anjo da guarda. Vamos estudar aqui na palavra de Deus os anjos de Deus, amigos leais. Se você tiver uma Bíblia perto de você, acompanhe cada texto comigo. A primeira pergunta é: sob a autoridade de quem os anjos de Deus estão submissos, né? Sobre a autoridade de quem os anjos de Deus estão subordinados, submissos? 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 22, diz aqui o seguinte: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Amém, meus queridos irmãos? Então esse texto aqui ele fala do nosso Salvador, que diz que depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados. Então os anjos de Deus, eles estão subordinados tanto ao nosso Deus, o nosso Criador, que é o Todo-Poderoso, como também ao Messias, o nosso Salvador. A outra pergunta é: para que Deus ele envia seus anjos a este mundo? Qual o objetivo principal? Vamos ler aqui, meus queridos irmãos, em Hebreus capítulo 1, livro de Hebreus capítulo 1, o versículo 14. Hebreus capítulo 1, o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, irmãos, que palavras bonitas. Diz aqui que eles são todos ministros, espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Que maravilhoso, meus queridos irmãos, é encontrar um texto tão belo, tão bonito assim, nas Escrituras Sagradas. No livro de Salmos, o capítulo 34, Salmos 34, versículo 7. Irmãos, também tem algo muito especial nas palavras deste versículo. Salmos capítulo 34. Salmos 34, verso 7. Diz aqui a palavra do nosso Criador: o anjo de Arro acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, meus amados irmãos? O anjo de Arro se acampa ao redor dos que o temem e o livra. Essas palavras, irmãos, nos traz justamente à tona um profundo conhecimento. Por quê? Porque não fala apenas da proteção dos anjos, mas fala que os anjos do Eterno, eles acampam-se ao redor dos que o temem. Então, para que você, para que eu, para que todo ser humano, para que toda pessoa, ela possa ter em sua vida a proteção de um anjo de Deus, de um amigo leal em sua vida, é necessário que a gente sirva a Deus de verdade. É necessário que a gente tema a Deus de verdade. Porque a palavra diz que o anjo do Eterno, de Arro, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia também diz que o inimigo ele ruge como um leão em derredor. E por que o inimigo, os demônios estão ao derredor? Porque ao nosso redor encontram-se os anjos de Deus para nos livrar. Acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque ao derredor está o inimigo, né, querendo destruir com a vida daquele que serve a Deus. Então é importante, para ter a proteção de um anjo de Deus, que muitos conhecem como anjo da guarda, é necessário você servir a Deus com integridade, com amor. É necessário você temer a Deus, amém? Então outra pergunta é: por quem Sadraque, Mesaque e Abdenego foram protegidos? Olha que uma experiência real que a Bíblia traz, né, mostrando a presença
né, a proteção divina na vida de um servo de Deus. Por quem Sadraque, Mesaque e Abdenego foram protegidos? No livro de Daniel, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Aqui o versículo 28. É interessante, irmãos, que quem dá testemunho a respeito, né, da proteção divina na vida dos servos de Deus foi o próprio rei Nabucodonosor, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e lançou os jovens que não quiseram a se prostrar diante da imagem, mas temeram a Deus e ficaram fiéis a Ele. Diz aqui, ó, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Amém? Então houve um motivo pelo qual o Eterno ali livrou aqueles jovens de serem mortos queimados. Porque o próprio Nabucodonosor testemunha, diz que foi porque eles temeram a Deus e porque eles não quiseram servir nem se ajoelhar diante de nenhum outro Deus, a não ser o seu Deus. Então, meus queridos irmãos, diz: o Senhor enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Amém? Então, para que os anjos de Deus, irmãos, possam estar ao nosso redor, nos livrando, nos guardando todos os dias, como eu acredito que tem feito na sua vida, assim como na minha, é necessário a gente temer a Deus e servir a Ele com amor. O que disse Daniel ao rei, não é, após ter passado a noite inteira lá na cova com os leões, sabemos também que Daniel recebeu um livramento, irmãos, sobrenatural de Deus. Um homem que foi lançado dentro da cova de leões, os leões famintos ali iriam devorar ele em minutos, em segundos talvez, mas ele testemunha ao rei dizendo assim, ó, capítulo 6 de Daniel, o versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Amém, meus queridos irmãos? Então, Daniel diz assim para o rei, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Amém? Mas, meus amados irmãos, o versículo não para por aqui. Vamos continuar lendo o versículo. Para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, meus amados irmãos, Daniel, ele diz ao rei que Deus enviou o seu anjo, livrou ele da boca dos leões, mas também diz que havia um motivo para que o Eterno fizesse isso, porque ele disse que Deus achou inocência em mim diante dele, e contra ti, ó rei, eu não fiz nada. Então, meus amados irmãos, que maravilhoso termos a certeza de que o Eterno envia seus anjos para nos proteger e nos guardar. Mas eu quero sempre relembrar que é necessário, irmãos, a gente também andar num bom caminho, andar no caminho de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E assim os anjos de Deus estarão sempre a nos proteger. Quando foi cercado pelos inimigos, né, o que foi que Eliseu disse ao seu servo medroso? O rei estava irado contra Eliseu e mandou um exército ir prender ele. Mas quando o servo dele abriu a porta que viu aquele exército fora ali da casa, ficou com medo. E o que foi que disse Eliseu ao seu servo medroso? 2 Reis, livro de 2 Reis. Vocês vão aí abrir no capítulo 6 de 2 Reis. Capítulo 6 de 2 Reis. E você vai ler o versículo 16 e 17. Irmãos, que maravilha, que como a Bíblia coloca claramente diante de nós o ministério dos anjos, né? O ministério dos anjos. Por isso que eu disse no outro estudo, e digo nesse, agradeça a Deus pela existência dos anjos do Eterno, agradeça a Deus pela existência desse anjo que tem te guardado, te livrado, muitas vezes mesmo antes de você perceber. Então, 2 Reis, capítulo 6, o verso 16, diz assim, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, Eliseu disse assim para o servo,
O servo entrou dentro de casa e disse: e agora o exército cercou tudo. E aí Eliseu disse assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Arro, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E Arro abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros, de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Amém, meus queridos irmãos? Novamente aquele servo sai para olhar, e ele vê que ali naquela campina estava tomada com repletos, de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Novamente aparece a palavra aqui em redor. Os anjos de Deus se acampar ao redor. É se acampar. Interessante também a palavra acampar. É armar uma tenda e ficar ali guardando. Acampar. E diz que muitos cavalos e carros de fogo estavam em redor de Eliseu, para que nada de mal lhe acontecesse. Louvado seja Deus. Por quem foram libertados da prisão os apóstolos. Atos capítulo 5, verso 19. Atos capítulo 5. Olha, também mostra aqui um livramento dado por Deus aos apóstolos. Aqui a prisão dos apóstolos. Versículo 17 diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. E agora diz o 19: mais de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Amém? Mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Amém? E os anjos de Deus também te protegem, te guardam e te dizem assim: ide e digam ao povo as palavras desta vida. Amém? E qual será, irmãos, a tarefa dos anjos na vinda do Messias, quando o Messias vier? Vamos para Mateus, capítulo 24 de Mateus. Vamos ver aqui, meus queridos irmãos, como será, o que os anjos irão fazer na vinda do Messias. Aqui diz o versículo 30 e 31, Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e muita quevod, muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Ele enviará os seus anjos com grande clangor, os quais reunirão os seus escolhidos de toda a parte, de todos os lugares. Os anjos irão aqui ajuntar reunir os seus escolhidos. Amém? Anjos de Deus, amigos leais, eu quero dizer para vocês que vocês, quando o Mestre diz que nunca deixaria vocês, que nunca nos deixaria, é porque a presença de seus anjos estão sempre conosco. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que os anjos de Deus, como a gente viu aqui na palavra do Eterno, formam uma barreira ao nosso redor para que nenhum mal nos aconteça. Mas eu quero dizer para você também que não faça com que essa barreira ela abra uma brecha, ela se rompa, porque só nós podemos fazer isso. Então, mas não deixe que isso aconteça. Fique fiel a Deus, fique temente a Deus, seja um servo, uma serva de Deus fiel, e os anjos de Deus, essa barreira, esse muro de proteção estarão sempre ao vosso redor. Amém? Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, o seguinte, que aí no mundo, as pessoas que têm condições, as pessoas famosas, as pessoas ricas, elas não têm paz, porque elas para poder sair na rua, elas contratam guardas-costas, contratam seguranças para sempre estar protegendo elas. E nós não precisamos disso, porque nós temos um Deus maravilhoso, confiamos nele, devemos ser fiel a ele, e os seus anjos sempre irão nos proteger. Que Deus abençoe vocês, e até o nosso próximo estudo. Amém.